Você quer ganhar R$ 1.000 por mês com dividendos? Beleza, mas toma bastante cuidado porque se errar nessa conta que eu vou te explicar hoje, você pode jogar anos de investimentos no lixo. Muita gente acredita que é só olhar para as ações ou os fundos imobiliários que pagam lá os maiores dividendos e pronto, né? Agora eu vou receber R$ 1.000 por mês garantido. Só que essa conta, se feita do jeito errado, te afasta da liberdade financeira ao invés de te aproximar dela. E hoje eu vou te mostrar exatamente quanto você precisa investir para receber R$ 1.000 mensais com dividendos, como o método Bazin, criado há mais de 40 anos, ainda pode te ajudar a chegar lá com segurança, e qual é o erro que a maioria das pessoas comete ao fazer essa simulação. Então fica comigo porque a ideia aqui não é só jogar um número na tela, é te mostrar como fazer isso do jeito certo, sem ilusões e com um plano que funciona no mundo real. Imagina que você decide montar uma carteira de ações ou fundos imobiliários para começar a viver de dividendos. Você pesquisa na internet, encontra uma lista com as maiores pagadoras, vê os números ali 10, 12, 20% ao ano e pensa: Pronto, é só comprar esses ativos e esperar o dinheiro pingar todo mês. mas aqui está o erro que eu te prometi revelar e que a maioria das pessoas comete. Elas acham que basta escolher os investimentos com os maiores dividend yields, mas não é por aí não. Essa mentalidade ela é muito perigosa. Sabe por quê? Porque um dividend yield alto ele pode ser ilusão de curto prazo e eu vou te explicar o porquê agora. Às vezes a empresa ela pagou um dividendo fora do padrão que não vai se repetir. A gente chama isso de lucro não recorrente. Um exemplo clássico é a venda de um ativo ou um prédio ali, por exemplo, de uma parte da empresa e ela decide distribuir o lucro dessa venda para os acionistas. Outra coisa que faz o dividend yield aumentar é a queda no preço da ação porque o mercado perdeu confiança na empresa. Isso eleva artificialmente o percentual do dividend yield. Porque a fórmula do dividend yield nada mais é do que os lucros ou os dividendos, né, pagos no período ali dividido pelo preço da ação. Então, automaticamente, se o preço da ação cair, o dividend yield eleva. Quer um exemplo? Imagina que a empresa ela está cotada hoje a R$ 10 e seus dividendos distribuídos nos últimos 12 meses foram de R$ 1. Então, R$ 1 dividido pelos R$ 10 é igual a 10% de dividend yield. Agora, imagina um cenário que o preço dessa ação caia para R$ 5. Automaticamente, o dividend yield aumenta para 20%. Então, toma cuidado com isso. Não se empolgue comprando só com base no número, para depois não se decepcionar, não se arrepender com os cortes nos dividendos ou até prejuízo aí no seu capital investido. E agora vem a dica: o que você faz para não cair nessa armadilha? Foca em 3 critérios: históricos de pagamento, qualidade do negócio e dividend yield sustentável. Foco no histórico do pagamento. A empresa ou o fundo imobiliário paga há anos com consistência. E como saber essa informação? Vá em algum site que mostre os dados da empresa ou fundo, pesquise pelo histórico e veja o gráfico de distribuição de no mínimo os últimos 5 anos. Foco na qualidade do negócio. Os lucros eles são recorrentes, tem baixo endividamento, boa governança. No mesmo site que eu te mostrei, você vai encontrar essas informações também. Veja lá se os lucros são recorrentes, analise o grau de endividamento da empresa. Eu gosto de olhar o indicador dívida líquida sobre EBITDA, que vai mostrar qual o tamanho da dívida em relação ao caixa operacional da empresa. Então, quanto menor o número aí dessa formulazinha, melhor. Um grau de endividamento aceitável abaixo de 2. Faça essa comparação dela entre os pares ali dentro do mesmo setor e também o histórico de endividamento dela nos últimos 5, 10 anos. E por último, foco no dividend yield sustentável. Entre 5% e 7% ao ano já é um ótimo sinal para longo prazo. Mas veja se ela pagou isso nos últimos 5 anos. O jogo aqui não é ganhar muito agora, o jogo aqui é ganhar sempre. Agora que você entendeu isso, a gente pode ir com segurança para a parte que você realmente quer saber. Vamos ao cálculo. Se você quer ganhar R$ 1.000 por mês, isso significa que são R$ 12.000 por ano. Se uma carteira paga 6% ao ano em dividendos, isso dá 0,5% ao mês, o que é uma média aí razoável e é uma métrica utilizada pelo método Bazin.
Para quem não conhece, Décio Bazin, ele foi um jornalista econômico e investidor brasileiro que buscava ações de empresas boas pagadoras de dividendos, com lucro estável, boa previsibilidade e um dividend yield acima de 6%. O foco dele era em renda recorrente no longo prazo e não na valorização especulativa da empresa. Ele escreveu o livro Faça Fortuna com Ações, que ainda é um dos livros mais utilizados por investidores que buscam uma carteira com renda passiva, inclusive o famoso Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil, da nossa Bolsa de Valores, com um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais. Então, voltando ao cálculo, uma fórmula simples então para a gente calcular esses R$1.000 que você quer receber. Então, R$1.000 dividido pelo 0,5% ao mês vai dar R$200.000, ou seja, você precisaria de R$200.000 investidos numa carteira com rendimento médio de 6% ao ano em dividendos para receber R$1.000 por mês. Mas esse valor de 200 mil pode mudar e muito, dependendo de dois fatores. O fator 1, que seria o dividend yield. Se você montar uma carteira com um dividend yield, por exemplo, de 8% ao ano, vai precisar apenas de R$150.000 investidos para poder receber os seus R$1.000. Se for uma carteira de fundos imobiliários com um dividend yield de 10% ao ano, R$120.000 vão ser suficientes para te entregar essa renda mensal. E esses valores de dividend yield que eu acabei de falar são facilmente alcançáveis se você aprender a escolher bons ativos. E o fator 2 é o reinvestimento dos dividendos. Você pode não começar com os 200 mil, porque a maioria não tem esse valor para iniciar, né? Mas acumular esse valor ao longo de anos, reinvestindo seus dividendos. Uma simulaçãozinha aqui rápida. Começando com R$50.000 e aportando R$1.000 por mês, com um retorno total de 12% ao ano, ou seja, sendo 6% de dividendos e reinvestimento deles e 6% de valorização ali das ações ou das cotas dos fundos imobiliários. Você pode chegar aos 200 mil em aproximadamente 6 a 7 anos, sem depender de sorte nenhuma, apenas fazendo o dever de casa. E quais as vantagens e desvantagens de viver de dividendos? Vantagens: renda passiva real sem precisar vender ativos, isenção de imposto de renda, no caso das ações e fundos imobiliários, hoje ainda é isento os dividendos, crescimento exponencial com os reinvestimentos. Agora, as desvantagens e desafios. A renda variável ela oscila no curto prazo, então os dividendos eles podem cair. Exige paciência, demora anos para atingir a meta, e é isso aí a maioria não tem. E é necessário estudar ativos com profundidade, então não é só sair comprando qualquer coisa. Agora que você entendeu os números, o risco do erro e o caminho mais seguro para chegar lá, deixa eu te dizer uma coisinha aqui. Mais difícil não é saber quanto investir, é ter paciência para seguir o plano mesmo quando ninguém está botando fé em você. Muita gente desiste no meio do caminho porque quer resultado rápido, mas quem entende que isso aqui é uma construção de longo prazo vai mais longe do que imagina. Você não precisa começar com os R$200.000, essa não é a realidade do brasileiro. Você só precisa começar com o que tem e seguir, logicamente, com consistência. E outra coisa, se R$1.000 por mês parece muito agora, começa com uma meta menor, R$100 por mês já muda o jogo, porque mostra que é possível você chegar lá. Quer dar o próximo passo? Então assiste esse vídeo aqui onde eu vou mostrar como você vai comprar as ações para começar a montar a sua carteira, e esse vídeo vai ser o primeiro passo da criação da carteira pública aqui do canal através do aplicativo do Nubank. Então eu vou começar do zero uma carteira no Banco Nubank, mostrando como a gente monta uma carteira bem diversificada, vou mostrar os resultados. Então já assiste esse vídeo aqui, já começa aí junto comigo, beleza? Um abraço!